Olá, sejam bem-vindos! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre gramática. Você sabe o que é gramática? Será que sabe mesmo? Bom, a gente tem a tendência de achar que gramática é só aquele livrinho cheio de regrinhas que a gente fica lendo e decorando e lendo e decorando, e muitas vezes essas regrinhas nem fazem sentido porque sequer usamos no dia a dia, não é mesmo? Pois é, se você acha isso, está muito enganado, porque o conceito de gramática é muito, mas muito mais amplo que isso. Não sabia? Então ótimo, este vídeo é para você. Continue aqui com a gente no Descobrindo a Gramática. Iremos apresentar um conjunto de teses correntes em linguística, seguidas de pequenas justificativas. O conhecimento técnico de um campo é fundamental, mas que o saber técnico, um conjunto de atitudes derivada dos saberes acumulados, talvez resulte em benefícios maiores. Ficarão claras no decorrer da apresentação. As teses aqui expostas são todas óbvias, nenhuma delas é recente, inclusive. Trata-se de aquisições bastante sólidas da linguística, desde o século até do anterior, às vezes. Se as teses fossem transformadas em práticas, muitas das atividades atuais seriam substituídas. Se as teses expressas verdade, sua aplicação resultará em melhoria do ensino. O que é gramática? A palavra gramática significa conjunto de regras. Não é uma definição muito precisa, mas não é equivocada. Também pode ser entendida de várias maneiras. A gramática normativa é um conjunto de regras que deve ser seguida. É a mais conhecida dos professores hoje na atualidade. É muito usada no ensino fundamental, no primeiro e segundo grau, porque em geral as definições que se adotam nas gramáticas pedagógicas e nos livros didáticos apresentam um conjunto de regras relativamente explícitas e relativamente coerentes, que, se dominadas, poderão produzir como efeito o emprego da variedade padrão escrita e oral. Um exemplo de regra é a que diz, que o verbo deve concordar com o sujeito. Gramática descritiva, Ferdinand Saussure costuma referir-se como o primeiro a exercer a sua observação sobre o estado da língua num determinado momento. A gramática descritiva é caracterizada pela abordagem sincrônica e o ponto de vista descritivo, afastando assim da gramática histórica e da normativa. A gramática descritiva é a que orienta o trabalho da linguística, cuja preocupação é descrever ou explicar as línguas tais como elas são faladas, valorizando a criação linguística. Podem haver diferença entre as regras que devem ser seguidas e as que são seguidas, em parte como consequência do fato que as línguas mudam e as gramáticas normativas podem continuar propondo regras que os falantes não seguem mais ou regras que muitos poucos falantes ainda seguem. O que espera uma gramática normativa é o que nos revela uma gramática descritiva. Aqui temos alguns exemplos, Se observarmos as conjunções verbais, veremos que algumas formas não existem mais ou só existem na escrita em especial. Aqui a letra A, as pessoas do plural que encontramos nas gramáticas desapareceram, por exemplo, como vós, foste, vós, ireis, etc. Na gramática descritiva, na letra B, os futuros sintéticos praticamente não se ouve mais, embora certamente ainda se use na escrita, Na modalidade oral, o futuro é expresso por uma locução. Vou sair, vai dormir, e não mais pela forma sintética, sairei, dormirá,
A letra C, o mesmo pode-se dizer do mais que perfeito, simples. Ninguém mais fala fora, dormirá, mas apenas tinha ido, tinha dormido. A forma do infinitivo não tem mais o R no final, ou seja, ninguém fala de fato, vou dormir, mas vou dormir, realmente. Então, assim, se pararmos para observar, na fala nós não exercemos, né, essa coerência. E o gramático descritivista não está preocupado em apontar erros, mas pode ir além da constatação de que essas formas existem, verificando que elas são utilizadas por pessoas de diferentes grupos sociais ou eventualmente pelas mesmas pessoas em situações diferentes. O critério de correção não é linguístico, mas social. Há um respeito muito grande, afinal, porque a língua ela é viva, não existe só um jeito de falar. A língua, ela faz parte de todo um contexto do meio social, né, que a pessoa vive, o grupo familiar, temos a língua indígena, a língua da Libras, igual ser estudante de Libras, temos o português copiado de Portugal e N outras línguas. São regionais, cada região tem uma forma de falar, um sotaque e assim por diante. Outro conceito bastante importante é o da gramática gerativa, segundo o gerativismo. Noam Chomsky é o criador e mais influente teórico da linguística gerativa, defendendo que a capacidade da linguagem é algo biologicamente inerente ao ser humano. De acordo com os gerativistas, as infinitas sentenças de uma língua são formadas a partir da aplicação de um sistema de regras, que é a chamada gramática gerativa. Tal gramática não é ensinada, pois se trata do conhecimento linguístico existente na mente do falante de uma língua. Trata-se de uma faculdade mental que é biologicamente inerente ao ser humano, assim acreditam os gerativistas. Sendo assim, de acordo com o gerativismo, o falante de uma língua sabe de forma inconsciente quais frases seguem as regras e quais não seguem. Sendo assim, quando o falante da língua portuguesa escuta quantos livros você já escreveu, ele vai entender que se trata de uma frase normal, gramatical, ou seja, compreensível. Mas se escutar uma frase do tipo "que livro você conhece uma pessoa que escreveu?", ele vai entender que se trata de algo anormal, agramatical, que não é compreensível. Outra coisa importante com relação ao gerativismo é que eles se preocupam em encontrar regras que sejam comuns a todas as línguas, de modo a provar que se trata de um conhecimento inerente ao ser humano. Assim, os gerativistas analisam e comparam as línguas por meio da sintaxe, que é o objeto de estudo do gerativismo. Um exemplo de regra que é comum a todas as línguas é o fato de que o pronome anafórico só pode aparecer posteriormente ao substantivo a que se refere. Pronomes anafóricos são aqueles, ele, ela, que vai substituir substantivos. Então, nós temos aí para servir de exemplo uma frase em 3 línguas diferentes. Temos: João é estudioso, ele sempre tira boas notas. Em português, Juan estudia mucho, él siempre saca buenas notas. Em espanhol, John studies a lot, he always gets good grades. Em inglês, nós temos aí que os pronomes anafóricos nessas 3 línguas que serviram de amostras aparecem depois do substantivo. O ele aparece depois de João na língua portuguesa, el aparece depois de Juan na língua espanhola e he aparece depois de John na língua inglesa. Então nós vemos aí uma amostra de que o pronome anafórico ele só aparece depois do substantivo que se refere, que é algo comum a todas as línguas. O gerativismo, contudo, passa por desafios, principalmente porque estuda a sintaxe isoladamente, sem levar em consideração outros níveis da língua, como a semântica, por exemplo, que está relacionada ao sentido. Assim, os gerativistas têm dificuldade de explicar por que algumas frases são agramaticais, como a frase abaixo. A bola chutou o menino. Nós temos aí a bola, sujeito, chutou o verbo e o menino, objeto. Em tese, sintaticamente falando, está correto. Temos aí sujeito, verbo, objeto na sequência. Mas será que se trata de uma frase normal? De uma frase gramatical? Certamente que não. Mas como explicar que é gramatical sem levar em conta o campo semântico? Então, são desafios do gerativismo. O último conceito que iremos tratar aqui é o da gramática internalizada.
E vamos apresentar aqui o conceito de Círio Pocente, que é um linguista que define um conceito de gramática internalizada levando em consideração diferentes campos da língua, sintático, semântico, lexical, e o conceito dele parte de uma perspectiva mais social. Para Pocente, a gramática internalizada consiste no conjunto de regras que o falante domina, sendo capaz de produzir frases ou sequências de palavras de maneira tal que essas sejam compreensíveis e reconhecidas como pertencentes a uma língua. Tal conhecimento internalizado é resultado da repetição, ou seja, falamos o que falamos porque ouvimos. Então, quem fala os meninos pega as goiaba, assim o faz porque convive em um lugar em que escuta com frequência construções em que há marcação de plural apenas no artigo. E assim, a pessoa que fala dessa forma, assim o faz porque internalizou esse conhecimento dessa maneira. Da mesma forma, a criança que fala eu sabo e eu cabo, assim o faz porque internalizou a regra da conjugação de verbo da primeira pessoa no presente simples, que consiste em colocar o radical da palavra juntamente com a letra O, como escrevo, falo, pulo, entre milhares de outros. Mas a criança ainda não compreendeu que há exceções, ela ainda não internalizou que existem exceções como sei, caibo, entre outras. Como o conceito de gramática internalizada de Pocente leva em consideração o nível semântico, ao se considerar a frase a raposa disse para o corvo, por exemplo, nós temos duas opções. O falante da língua, no caso da língua portuguesa, pode considerar que se trata de uma frase anormal, agramatical, pois não faz sentido uma vez que as raposas não falam. A segunda opção é que o falante pode considerar que se trata de uma história fictícia, e assim a frase faz sentido por estar inserida no universo da fantasia. Da mesma forma, considerando a frase a bola chutou o menino, nós temos duas opções. O falante da língua portuguesa pode considerar que se trata de uma frase anormal, agramatical, pois não faz sentido uma vez que uma bola não tem pernas para se mover e muito menos chutar alguém. A segunda opção é que o falante pode considerar que se trata de uma história fictícia e assim a frase faz sentido por estar inserida no universo da fantasia. Então a gente vê que como o conceito leva em consideração o nível semântico, não há o problema enfrentado pelos gerativistas, porque no caso do gerativismo, se leva em consideração apenas o nível sintático, então eles têm dificuldade de explicar por que frases assim poderiam ser agramaticais. Contudo, é importante ter em mente que o gerativismo não é a única corrente que desconsidera o nível semântico. Existem outras correntes que também procedem da mesma forma. E é importante também saber que existem duas grandes perspectivas, né? A do formalismo e a do funcionalismo. E as correntes podem se enquadrar em uma ou em outra. Dentro do formalismo, nós temos correntes mais focadas no estudo das formas linguísticas. E aqui nós podemos destacar o estruturalismo de Saussure e o gerativismo de Noam Chomsky. E do outro lado, nós temos a perspectiva do funcionalismo, que engloba as correntes mais focadas no estudo do significado e do uso das formas linguísticas em atos comunicativos. Um exemplo de linguista funcionalista é o Círio Pocente. Bom, retomando, nós vimos que a gramática normativa consiste no conjunto de regras que, em tese, deveriam ser seguidas, embora muitas vezes não retratam como a língua é falada na prática. Já a gramática descritiva considera a língua falada de fato. Também vimos o conceito de gramática gerativa, que consiste no conhecimento linguístico existente na mente do falante de uma língua, que, segundo os gerativistas, se trata da faculdade mental biologicamente inerente ao ser humano. Por fim, vimos o conceito de gramática internalizada, que consiste no conjunto de regras que o falante domina, conhecimento este que é adquirido através da repetição, na qual falamos o que falamos porque ouvimos. E é isso por hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima e tchau, tchau!